Obrigado, Igor. Bom dia. Bom dia, presidente Júlio Delgado, relator Rogério Correia, demais presentes. Bom, nessa nossa, eu vou chamar de investigação que está sendo conduzida aqui pela CPI, porque a gente sempre tem dito que a comissão externa já está finalizando já a função dela, que é elaborar uma legislação que impeça novos crimes como o de Brumadinho. Então, eu entendo que para a CPI restou a parte investigativa que busca apontar os responsáveis e puni-los, né? Buscar pedir a punição dos culpados. Para mim já ficou claro, apesar do pouco tempo de trabalho que nós temos aqui, que não foi um erro isolado. Não achemos aqui que a gente vai achar um culpado. Quem foi a pessoa que foi lá e pode ser atribuída a ela 100% da responsabilidade pelo crime. Fica nítido que foi um conjunto de erros, né? E a gente precisa, nessa linha de investigação, buscar todos que contribuíram para que esse erro fosse cometido. Por exemplo, na última audiência nossa, nós ouvimos o representante da Agência Nacional das Águas, da ANA, e aí nós perguntamos a ele, perdão, da ANM, da Agência Nacional de Mineração, e ele disse que já havia relatado por várias vezes ao ministro de Minas e Energia que, se não se aumentasse o efetivo de pessoas responsáveis pela fiscalização das barragens, o risco de uma tragédia poderia se transformar em realidade, não especificamente no córrego da Mina do Feijão, mas em qualquer uma das barragens, pelo simples fato de que não estavam sendo fiscalizadas da maneira correta. E aí eu estou apresentando um requerimento hoje para que a gente possa convocar o ex-ministro de Minas e Energia, o responsável pela pasta à época. E aí, Jarbas, a sua colocação foi extremamente importante, porque você colocou algo que não é costumeiro de se acontecer. E aí eu não estou dizendo dessa CPI, que até aqui eu entendo que tem feito um trabalho fantástico, mas eu estou dizendo aí em toda a história do nosso país que dificilmente as pessoas têm coragem de convocar quem tem que ser convocado, de colocar o dedo na ferida de verdade. Sempre vai lá na ponta, como você muito bem colocou. É muito fácil mandar prender os engenheiros da Vale e deixar o ex-presidente de fora. A justificativa para a prisão temporária que foi determinada aos engenheiros é que eles poderiam ocultar provas. Ora, eu não consigo entender, eu não consigo compreender que um engenheiro tenha mais poder de ocultar provas e interferir em uma investigação do que o presidente da instituição. E, de forma muito estranha, a revista Isto É tinha divulgado em uma matéria que o pedido de prisão para o então, na época ele ainda estava na presidência, para o então presidente da Vale aconteceria nos próximos dias. De forma estranha e inexplicável, na hora H retirou-se o nome do presidente e deixou-se somente dos engenheiros. Então, assim, na minha visão, esse conjunto de erros, se a gente estivesse falando com gente pobre lá da periferia, a gente chamaria de formação de quadrilha. Como a gente está lidando com poderosa, aí é conjunto de erros, aí tem uma série de eufemismos que, pelo menos da minha parte, eu não vou admitir que isso aconteça, tanto que na última reunião nossa, o Rodrigo esteve aqui e disse que não se sentia confortável em ouvir a palavra crime, que para ele foi um desastre, um acidente. Ele não se sente confortável porque ele sabe que ele é responsável, ele sabe que ele é um dos culpados e ele é um dos que faz parte dessa quadrilha que envolve governo do Estado, Secretaria de Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energias, Vale, Tudsuv, mais uma série aí que a gente vai buscar. Então, eu queria fazer na verdade, não é nem um questionamento, uma pergunta, mas é um pedido de ajuda. Eu sempre tenho dito que, pelo menos da minha parte, eu não tenho nenhum problema em dizer que eu não sei tudo. Acho que a função de deputado não é saber tudo, é estar sensível à população e trazer os questionamentos aqui, ser a voz das pessoas. Eu até brinco que antes do desastre de Brumadinho, eu mal sabia o que era uma mineradora e acaba que a gente vai ficando expert no assunto aqui, de tanto participar, trabalhar e estudar. E como eu gostei muito da sua colocação, quando você disse, você sugeriu alguns nomes que você entende que deveria ser trazido aqui na CPI para prestar esclarecimentos, ao invés de pergunta, eu queria fazer uma solicitação, um pedido de ajuda a você, e eu estendo a todos os outros também, que vocês pudessem sugerir, porque eu acho que vocês têm muito mais propriedade para falar desse assunto do que eu não tenho conhecimento, por exemplo, do Rogério, do Padre João, do Júlio, que a gente sabe que já tem
um conhecimento maior nessa área, mas eu queria pedir uma sugestão para vocês, se vocês tiverem mais algumas linhas de investigação que vocês acham que possa auxiliar, algumas outras pessoas que você também entenda, vocês, né, entendam que seja necessário realizar a convocação para estar aqui. Eu gostaria de ouvir e depois de uma análise nossa, se a gente realmente entender também que vai contribuir com os andamentos da CPI, que a gente possa colocar os requerimentos em votação. Muito obrigado. Precisamos convocar o Aécio Neves para poder dizer qual é o poder de influência dele dentro da Vale, né? Quais são os interesses que ele tem garantido aqui dentro, né? Outra questão que é importante também aqui, principalmente nesse último período, são as relações escusas construídas dentro da Agência Nacional de Mineração, ao qual foi aprovado em dezembro de 2018 as indicações que o Michel Temer fez, né? E nessas indicações foram 5 diretores. Desses 5 diretores, somente um é carreirista da Agência Nacional de Mineração, que é o BICA, né? Os outros são todos diretores que têm relação com a mineração. Um deles é ex-funcionário da Vale. O ministro do Meio Ambiente também precisa ser convocado para estar aqui nessa CPI, né? Isso por conta do histórico ao qual ele tem de relação com as mineradoras. E isso porque ele está sendo investigado, né? Além do desmonte da política do meio ambiente, que ele está sendo também investigado, já estou finalizando, investigado por improbidade administrativa pelo MP de São Paulo, por favorecer empresas de mineração na criação da APA do Rio Tietê.